Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre Geovani, que não vai ficar no Santa Cruz. Geovani, o ponta, né, conhecido como Cid, primo de Marta, que foi destaque da Série D com a gente, com certeza. Porém, para o Santa Cruz ficar com ele, tem que exercer o direito de compra junto ao Atlético Tubarão. E o Santa Cruz não quer desembolsar os 2 milhões que está em contrato para comprar definitivamente o Geovani. E com isso o Geovani não vai permanecer no Santa Cruz para 2026. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 35 mil inscritos aqui no canal. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber todo vídeo automaticamente, né? Então é isso, ajuda a gente a crescer cada vez mais. E é isso, a meta daqui para o final do ano é 35 mil. Estamos chegando aos 34.300. Então dá uma moral, se inscreve aí, deixa o like no vídeo para o YouTube entregar para mais gente. E vamos falar sobre o assunto. Pessoal, Geovani, né? Eu ia até fazer um vídeo sobre Geovani, pô. Já estava programado, já estava anotado para eu fazer um vídeo sobre Geovani. E o vídeo seria exatamente isso. Seria o seguinte: vale o investimento de 2 milhões para Geovani ficar? Era uma pergunta que eu ia fazer aqui, da minha opinião, né? Porque tem os prós e os contras do Geovani na temporada. Então, eu ia fazer um vídeo falando sobre ele, mas já veio a informação agora que o Geovani não fica. O Geovani, pessoal, ele chegou para a Série D, né, após o fim do estadual. Ele fez o estadual pelo Marcílio Dias. Após o estadual, ele foi um dos reforços que chegou após Marcelo Cabo chegar no Santa Cruz. Foi naquela ali, né? Naquela final do Pernambucano, teve um período de 100 jogos até começar a Série D. Geovani veio nessa leva aí, com outros atletas que vieram também nesse meio tempo. Geovani, velho, ele começou muito bem. Naquele Santa Cruz da primeira fase do primeiro turno. Santa Cruz avassalador, né? 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Primeiro turno invicto, quase 100% de aproveitamento. E o Geovani foi muito bem ali. Ele naquele momento, né? Ele chegou, ele já tirou o Thiaguinho da posição e ocupou a ponta esquerda. O Thiaguinho veio para o outro lado, para a ponta direita. Thiago Galhardo de centroavante. Era o trio, né? O trio que encantou, assim, entre aspas, né? Encantou na primeira fase, ganhou todo mundo jogando bola. Funcionava muito ali a dobradinha dele com o Rodrigues na ponta esquerda. Fez gols, ajudou muito ali naquela primeira fase, fez gols. Tinha uma chapada assim, que ele tinha uma jogada que ele ia pra cima, né? Puxava pro meio e dava uma chapada. Acertou alguns gols assim. Fez os gols na primeira fase, foi importante. No mata-mata também ajudou, né? Claro que no retorno, quando o Santa Cruz teve aquela queda, todo o elenco teve aquela queda. Inclusive o Geovani, né, oscilou. O Geovani oscilou na passagem dele pelo Santa Cruz. Oscilou bastante. Oscilou na segunda fase, que todo o time foi mal, e também oscilou dentro do mata-mata, mas também foi muito útil, né? Fez um gol contra o Sergipe lá, que foi meio que o gol que nos deu sobrevida naquele mata-mata, né? Foi o gol que nos deu sobrevida ali, que a gente tava... Foi o gol do empate, na verdade, né? Que a gente perdeu 2-1 lá, que ele acerta um chutaço assim, de fora da área, que foi até o lance que Marcelo Cabo postou, né, treinando aquele lance, que era um escanteio que o jogador cruzava para meia-lua ali da grande área, e quem tava ali era Geovani para sair da primeira. Fez aquele gol
Foi o último gol que ele fez pelo Santa Cruz. Foi o último gol que ele fez pro Santa Cruz. Depois, assim, né, alternou entre a titularidade e a reserva, porém é uma reserva com entrada, né? Quando ele era banco, ele sempre entrava no segundo tempo, e quando ele era titular, jogava de frente, né? O Marcelo Cabo mexeu muito ali, né? Botava o Renato, botava o Thiaguinho, botou até o João Pedro no jogo da volta. Então, enfim, o Giovani pegou banco alguns jogos, mas foi muito importante. Inclusive, como eu sempre falo aqui, né? O gol do acesso foi o gol de Ariel. E quem, assim, participou muito daquele gol foi o Giovani, né? Que foi uma jogada trabalhada, a bola veio para ele, foi para cima do marcador, entortou o marcador, cruzou para o Ariel fazer aquele gol ali. Então não tem como dizer que o Giovani não foi importante. Ele foi importante, foi um dos principais jogadores da Série D pelo Santa Cruz, oscilou na competição, né? Teve o alto da primeira fase, depois oscilou um pouco, mas ajudou também no mata-mata, e sem dúvida nenhuma um dos pilares do acesso, um dos caras que ajudaram a gente a subir sem dúvida nenhuma, né? Só que ele veio emprestado. Quando ele veio no começo do ano, ali no começo do ano, né, pessoal? Em março, ali, abril, por ali. Ele vem emprestado pelo Atlético Tubarão. Ele já estava emprestado pelo Atlético Tubarão para o Marcílio Dias. O Santa Cruz foi atrás do Atlético Tubarão, que é o time que detém os direitos dele, e pagou R$250 mil pelo empréstimo do Giovani. O Giovani veio para o Santa Cruz emprestado, só que no contrato tem uma cláusula de... Assim, se o Santa Cruz, ao fim do contrato, ao fim da Série D, quisesse comprar o jogador, teria que pagar R$2 milhões. Aí ficou aquele impasse, né? O Giovani, ele vale esses R$2 milhões. Eu ia fazer um vídeo sobre isso. Vale o investimento? O que o Giovani apresentou vale pagar 2 milhões? Porque, pessoal, se ele, assim, fosse mais barato, se ele viesse de graça, digamos assim, eu tenho quase certeza que ele ia permanecer. O impasse para a saída dele é esse valor elevado para a gente de 2 milhões. Lembra, não somos SAF ainda. Não somos SAF ainda. Nos tornaremos SAF ainda. Então quem contrata ainda é a associação. Claro que consultando a SAF e tal. Mas o Santa Cruz não vai pagar esse valor por ele, né? Eu ficaria com o Giovani. Eu acho que ele mostrou que tem um potencial e que ele pode evoluir. É um cara novo ainda, 25 anos, não é tão novinho ainda, mas é um cara novo, 25 anos. Tem muito jogo muita lenha para queimar no futebol ainda. É um cara promissor, eu considero. Tem suas deficiências, suas dificuldades, tem sim. Mas eu acho que ele jogando com jogadores melhores, jogadores assim, do nível acima do que ele jogou na Série D, eu acho que isso poderia sim alavancar o desempenho dele no ano que vem. Porém, é um fator muito importante pagar 2 milhões. 2 milhões é pouco no futebol hoje, não, né? Pro Santa Cruz não é ainda, pessoal. Nós não somos um clube rico, nós somos associação ainda. Então, os caras viram lá, saiu a matéria no GE agora há pouco. Agora 4 horas da manhã saiu a matéria no GE, cravando que o Santa Cruz não vai pagar os 2 milhões pelo Giovani. Com isso, ele não deve ficar. Só se rolar alguma... Não, o Atlético Tubarão, não, eu quero fazer um novo empréstimo. Ele foi bem aí, vocês não vão comprar agora não, mas vou emprestar ele de novo a vocês, para ver se ele vai bem na Série C, no Pernambucano e tal. Pode ser que isso aconteça. Ou o Atlético Tubarão vai dizer, olha, só não aceito mais empréstimo, só compra agora. Quer comprar, pague os 2 milhões. Não quiser comprar, beleza. Então é isso, Santa Cruz, junto com o seu comitê, né? Comitê gestor, digamos assim, seu departamento de futebol no momento, que é composto por Pedro Henriques, Arley Menezes e Marcelo Cabo, entraram num consenso que não vale a pena, junto com a diretoria, é claro que é quem paga pelos jogadores, entraram num consenso e decidiram que não vale a pena pagar os 2 milhões pelo Giovani.
Então, com isso, o Giovani deve ir embora do Santa Cruz. Se acontecer alguma coisa, se entrar em um acordo lá de um novo empréstimo, baixar o valor dos direitos de Giovani, enfim, a gente vai trazer para vocês, mas nesse momento a informação é que o Santa Cruz não vai pagar os 2 milhões pelo Giovani, que está no contrato, né? O direito de compra, né? A opção de compra, o contrato vê assim, né? Empréstimo com a opção de compra ao fim do contrato. O contrato vai acabar agora. O Santa Cruz não vai querer pagar os 2 milhões, não vai pagar, e o Giovani deve voltar para o Atlético Tubarão, ou se acontecer outro tipo de negociação, a gente vai saber em breve. Mas a informação do momento é essa: Giovani não fica no Santa Cruz para 2026. Qual é a sua opinião? O que você acha? Você ficaria? Você pagaria os 2 milhões? Você gostou? Não gostou da saída dele? Diga aí. Então é isso que a gente vídeo já sabe. Dá o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Valeu.